Começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops. Toda sexta-feira você tem um papo legal, uma conversa descontraída aqui no canal dos Pops, com convidados legais, hein? Nosso videocast de entretenimento. Não, calma. Você também que adora podcast, também tem nas melhores plataformas aí o Papo Pop. Hoje vamos falar sobre o mercado de TI na Europa. É um mercado que com este Covid-19 anda turbulento, nem tanto. Talvez, quem sabe? Muitas empresas buscam talentos em todos os lugares do mundo e você que está no Brasil aí pode ser encontrado por uma destas empresas. Para falar sobre este assunto, está de volta ao programa o meu grande amigo londrino, Humberto Moghetti. Como é que eles chamam aí, cara? É Moghetti, mas o pior é o Humberto, que eles chamam de Humberto. Tem que explicar, porque o H vira R, mas eu explico, eles aprendem aqui pelo menos. Uma hora vai, né? Uma hora vai. Eles chegam lá, né? O meu também é Roberto. O que me chamar também, né? Não, o cara se acostuma a ser chamado de qualquer coisa. Exatamente. Se não for no Starbucks, então pedir um café, tu tá bem aqui. Bom, estes e outros assuntos a gente vai falar depois da vinheta. Roda aí. Começar, peço que vocês acessem o canal dos Pops no YouTube, se inscrevam e ativem o sininho para ser lembrado quando tiver programa novo. Também vou deixar um card aqui em cima com uma sugestão de outros programas legais que a gente fez aqui do Papo Pop. O Humberto, como falei para vocês, já teve aqui no programa, falamos sobre Premier League, sobre Fórmula 1. Ele trabalha com desenvolvimento web há mais de 20 anos e há 3 anos mora em Londres. Foi contratado através de um processo seletivo enquanto morava no Brasil, meu amigo. E você que está assistindo esse programa vai ficar sabendo agora como aconteceu tudo isso. Mas para começar, Humberto, vamos falar sobre o mercado atual de TI na Europa com esse Covid-19. O que tu tem de informações aí de Londres? Cara, bom, dando um pouco de background da história, assim, contando um pouco de o porquê falar disso. Eu sou Product Designer, eu trabalho com design para um aplicativo existente aqui, que é fundado por 3 caras, sendo um deles ex-fundador de Instagram, de Facebook, de YouTube. Ele foi o que criou o escritório do YouTube aqui no Reino Unido. Então, é uma plataforma de vídeo que no momento ela ainda não está disponível no Brasil, chamada Uptime. Antes disso, trabalhei algum tempo na British Gas, que seria um equivalente à Petrobras no Brasil, mas que lida mais com energia entregue na tua casa. British Gas, tu escuta gás, tu pensa gás GLP, botijão de gás. Não é bem isso, porque o gás aqui é distribuído pelo encanamento, mas da mesma maneira eles distribuem energia. E quando eu ainda estava no Brasil, eu fiz algumas aplicações tentando conseguir algumas vagas. E por isso que eu conheço bem essa questão esse mercado digital e de TI, como ele está funcionando. Bom, atualizando a questão atual, não tem como negar que o mercado mudou. E o mercado mudou e ele está pior. Certamente está pior. Não é tão Todo fácil. mundo. Pois é, aí que está o ponto. Não está fácil para ninguém. Mas eu fiz uma comparação bem simplória. Eu peguei quais são as maiores demissões atuais do mercado digital. E a empresa que mais demitiu no mercado digital hoje é o Airbnb, com 3.700 vagas que foram cortadas. 25%, Tudo bem que né? Tudo bem que o Airbnb é uma empresa que depende muito do mercado de viagens. Bom, parou. O mundo parou. Mas, de qualquer maneira, é uma empresa digital. Eles continuam produzindo, e tu vê, um corte de 10% quase do seu time. Não é o pior dos cenários ainda. Claro, a gente teve aí a Oracle aí na Irlanda, 1.300 pessoas. Sim. Tu tem Monzo e Revolut, que são 2 bancos, que são bancos digitais, simples e exclusivamente. Tu vai pensar, porra, como é que banco vai fechar? Como é que banco está perdendo dinheiro? Todo mundo precisa de banco. Eles perderam por volta de 8% dos seus times, estão demitindo 8% dos seus times.
Se tu pegar a Europa inteira, foram quase 400 mil empregos cortados. Não estou falando em digital, tá? Estou falando só geral. Geral. Mas vamos fazer uma análise bem simples. Pior dos cenários, Airbnb, 3.700 pessoas. Se tu pegar a British Petroleum, que é a BP, que aí sim seria a Petrobras exatamente, que só produz petróleo, a BP demitiu 10 mil pessoas. A British Gas, que eu trabalhei aqui, foi por volta de 8 mil pessoas. A British Airways, 12 mil pessoas. A Renault, na França, 15 mil pessoas. Daí tu tira, o mercado digital ele foi afetado? Foi. Mas, sinceramente, honestamente, não da mesma maneira que todas as outras empresas que existem foram afetadas. Eu acho que é muito assim, todo mundo que trabalha, basicamente, todo o mercado europeu, todas as empresas, elas trabalham em cima de hipóteses, né? Elas têm uma expectativa que algo que elas acreditam vai acontecer. Eu, enquanto meu aplicativo, eu acredito que pessoas precisam consumir aquele tipo de conteúdo que a gente oferece. É a hipótese que a gente tem. Sim. Eu acho que as hipóteses vão ser testadas mais e mais agora. Ninguém mais tem certeza de nada. O mercado vai mudar bastante. Mas, de qualquer maneira, o mercado digital ainda existe. Ainda se recebe oferta de vaga. Eu ainda continuo recebendo pedido. Essa semana vieram 2. Que era uma coisa que tinha desacelerado um pouco mais nos últimos 2 meses. Mas mesmo não estando aberto no LinkedIn, que é uma das funções do LinkedIn, que tu diz que tu não está a fim de receber vaga, sim, mesmo assim tu ainda recebe. Então é um sinal de reaquecimento do mercado. Eu diria que o digital, quem está nessa área de TI, de digital, de produto, querendo ou não, é o menos afetado. É afetado? Mas é o menos afetado. E se a gente for parar para pensar, tem mais... Vamos fazer o inverso da situação, né? A Amazon, com o Jeff Bezos, trilhardário, né? Durante o Covid-19, o Jeff Bezos virou trilhardário. Tu vê que o mercado, cara, inclusive acordos de como os testes de Covid-19 vão ser distribuídos no Reino Unido, foram feitos acordos com a Amazon. E a Amazon, se tu pensa, brincando, a gente pensa assim, a Amazon só entrega, a Amazon é um e-commerce. A Amazon é servidores, a Amazon é tecnologia. Eu tive uma reunião na sexta-feira que só em tecnologias da Amazon que foram abordadas, tinham coisas sobre AI, de inteligência artificial, para entender o que está escrito num texto e capturar os melhores momentos daquele texto. Tinha de tirar o que a pessoa está falando e transformar em melhores momentos. Eram milhões de coisas de plataformas da Amazon que eu não fazia a mínima ideia, né? Tem uma plataforma deles chamada AWS, né? Que é o braço de tecnologia da Amazon, e é inacreditável, eles compraram um monte de startup. Ontem, compraram mais uma ontem, que é uma startup de uns carrinhos elétricos que são autônomos e entregam a encomenda na casa do cliente sozinho. E não é só isso, sabe? Aí que está a questão das hipóteses, né? A gente tem que testar. Hoje, eu acho que isso que é muito diferente hoje. Tu não pode te estabilizar com uma ideia, tu tem que continuar procurando variações daquela ideia e coisas parecidas com isso para encontrar um resultado. É verdade. Bom, a gente podia fazer um programa só da Amazon, cara, porque tem tanta informação. A Amazon... Eu fico voltando, né? Esse é o problema. E tem outra, né? A gente dizia que o Google ia conquistar o mundo. Cara, tá ali, ó, com a Amazon agora, né? Mas vamos falar, então, dos meios para quem tá no Brasil. Tô no Brasil, quero trabalhar contigo aí na Europa, né? Quero ir para Londres trabalhar com o Humberto. Como é que eu começo? O que eu faço primeiro, Humberto? Cara, assim, digamos, eu posso dar dois pontos de vista. Primeiro, não querendo criar nenhuma expectativa em nenhuma pessoa, dizer que eu sei absolutamente todos os caminhos. Sim, Não, fora disso. Papo, fora disso. Aprofundar, vá para a internet. Confira as informações onde você precisa confirmar, num site de um governo, de alguma coisa assim. Mas eu posso dar a minha experiência, por onde é que a coisa começou, como a coisa aconteceu, e algumas experiências de algumas pessoas que eu, inclusive, ajudei quando eles estavam migrando do Brasil para cá. O meu caso, eu comecei a aplicar ainda no Brasil. Um dia baixou a ideia de que a gente precisava se mudar, que a gente precisava sair do Brasil há 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás.
E eu comecei a aplicar em vários sites. Desses sites, aí eu posso listar LinkedIn, Glassdoor, Reed e Monster, tá? Que são sites que, se tu pesquisar na internet ali, tu vai encontrar eles. A gente pode até, depois te passo os links, se puder colocar na descrição para ajudar quem quiser pesquisar. Claro. Pesquisei muitas dessas vagas. Encontrei muitas das vagas que me interessavam e apliquei para milhares dessas vagas. Para ser sincero, quando tu ainda estás no Brasil, das grandes perguntas que a empresa faz é a questão do visto. Se tu já tens o visto, a coisa é muito mais fácil. Então eu colocaria que tem 3 situações. Tu tens um passaporte europeu. Brasil, é muito mais fácil ter um passaporte italiano, que é o passaporte mais fácil de conseguir. Tu pode ter um passaporte português. Alguns países tu transmite a cidadania para uma geração só, tipo Alemanha, tipo Áustria. Ficam mais complicados de conseguir, mas não é impossível. Isso vai te abrir muitas portas. Por quê? Porque a empresa não precisa arcar com os custos do teu visto, da tua entrada. Exatamente. E deixa eu só te interromper, que existe um acordo. Por enquanto, o Reino Unido faz parte desse acordo, e eu acho que não vai sair. É um acordo do Tratado da União Europeia. E se tu tem um passaporte de qualquer uma das nacionalidades, tu tem trânsito livre por qualquer um dos países. Você pode morar, você pode trabalhar, você pode viver com a sua família, e é maravilhoso para quem tem um passaporte europeu, né? E aí que está o caso. Eu acho que até um dos pontos importantes. Esse passaporte europeu não necessariamente precisa ser teu. Pode ser de um familiar direto. Quando eu falo familiar direto, é marido, parceiro, esposo, esposa. Entendeu? Tem que ter alguma ligação direta quanto a isso. Então, tu entra como um family permit. Tu entra junto com a tua família, com os mesmos direitos de trabalhar. Esse é exatamente o mesmo meu caso. Então, quando eu comecei a aplicar no início, a quantidade de nãos recebidos, quando eu recebia não, era muito grande. E até uma diferença. Para a minha área de design, as empresas, pelo menos no Reino Unido, elas não fazem o patrocínio do teu visto. É muito raro uma empresa fazer o patrocínio de visto para a área de design. Em compensação, na área de TI, de tecnologia, empresas patrocinam esse visto é mais comum. Inclusive para empresas, vamos dizer aí, pequenas, médias, em torno de 50 pessoas para cima, tu já vai conseguir encontrar empresas que vão patrocinar esse visto. Mas aí tem uma pegadinha. Se tu entrar com o visto patrocinado pela empresa, tu fica vinculado àquela empresa se não me falha a memória aí, por favor, confiram direitinho essa informação. Isso. Mas se não me falha a memória, por volta de 5 anos tu fica ligado àquela empresa. E uma coisa que eu tenho certeza é que o teu visto é para aquela empresa. Se tu quiser trocar de empresa, tu precisa encontrar uma outra empresa que te patrocine esse visto durante esse período, até que tu complete os 5 anos aqui dentro, dentro da Europa, ou dentro da Inglaterra, ou o que quer que seja. Isso. No ponto que tu falou sobre a Inglaterra ainda responde pelo mesmo Tratado da União Europeia até o final do ano. 31 de dezembro, nós estamos no maravilhoso Brexit, e a coisa não vai acontecer mais, isso não é mais válido para cá. E aí outros negócios vão ser assinados com outros países. Sabe-se lá se a partir de 31 de dezembro o Brasil não entra nessa condição de ter um acesso mais direto para cá, pelo tipo que eles vão fazer agora de imigração, que é por pontos. Que aí vai valer se tu é formado, se tu não é, teu domínio de inglês, teu domínio... Bom, se a gente falar no resto da Europa, teu domínio da língua mãe, esse tipo de situação. Então, assim, tu precisa te preparar de uma maneira sabendo que, tu tem que ter um passaporte, a vida fica mais fácil. Ok, tenho como conseguir o passaporte, a minha família tem um bisavô italiano, um trisavô italiano, beleza. Consegue esse passaporte, a vida vai ficar mais fácil. Segunda opção, consegue uma empresa que te patrocine. Tendo em mente que o número de nãos que tu vai receber vai ser multiplicado por 10, porque a empresa tem um custo e ela precisa ter certeza que tu vais vir para cá e que tu vai trabalhar e vai continuar aqui com eles. É um risco. Enquanto quem contrata, me colocando na minha condição hoje de quem contrata, tem que contratar a gente para trabalhar comigo, é estupidamente arriscado tu saber se a pessoa vai ficar contigo por esse período. E ela não pode
vamos dizer, enlouquecer e ter algum problema e estrambelhar dentro do trabalho e gerar problema. Isso não pode acontecer. Tu tem que ter certeza que uma pessoa que vai ficar 5 anos contigo sem te incomodar. Então, basicamente, esses são os 2 caminhos possíveis. E uma dica, se tu é formado, essa questão, tu tem lá tu é formado, tem o teu diploma de 3º grau do Brasil, tu consegue fazer essa validação do diploma, tu tendo uma comprovação de inglês, tu conseguir esse visto patrocinado pela empresa se torna muito mais fácil. Mas só lembrando de novo, tu fica vinculado àquela empresa. Isso. E o salário normalmente é um pouco mais baixo do que a média do mercado. Exato. Mas isso é natural, porque tu tá entrando na dança da empresa. Mas isso não te obriga a dizer que durante os 5 anos tu vai ficar com aquele mesmo salário. Tu vai poder ter as suas reavaliações e por ano a ano poder crescer um pouquinho. Mas, em média, o valor que eles vão te pagar está um pouco abaixo da média do mercado, porque eles sabem que tu tá ganhando o visto em troca disso aí. É isso aí. Falando de salário, agora tu deu o gancho para os salários, né? Vai ganhar um salário bom. Eu costumo dizer que na Europa não existe salário ruim, porque na Europa não existe... quanto é que é o mínimo na Europa? Cara, o mínimo é um mínimo referência, né? Na verdade, eles não têm... Eles têm um mínimo, que é um mínimo para horista, né? Isso aí. Mas as empresas... meu Deus, fugiu o termo, vê se tu lembra. As empresas pagam um mínimo, tipo um mínimo comercial do Brasil, que eles chamam de um mínimo que a família precisa para viver. Isso. Até assim, um dos pontos, o mercado de TI naturalmente vai pagar mais alto que o mínimo. Bem mais. Bem mais. Aqui no Reino Unido, se não me falha a memória, é em torno de 16, 18 mil libras por ano. Tá? Lembrando, não adianta fazer o cálculo e multiplicar em reais, tu vai gastar... não faça isso. Outra coisa, impostos, incidem impostos sobre isso. Então não dá para ter ilusão que 18 mil é a salvação da minha vida. Não, 18 mil é um salário mínimo, tu vai viver em condições, tu vai ter um lugar para morar, mas não é um salário que vai te sobrar, não tem nada disso. Não dá para criar essas ilusões. Mas o mercado de TI... ele já é muito mais, ele parte, se tu pegar alguns trabalhos de, suporte técnico, eles vão pagar em torno aí de 20, 25 mil, até chega a 30 mil, dependendo da empresa. Eu não vou dizer que eu sei todos os salários do mundo, pelo contrário, mas o melhor jeito que eu tenho de descobrir quais são as margens de salário é pesquisar no site que é o mesmo que tem as vagas, chamado Glassdoor. Tu entra lá no Glassdoor, tu coloca o tipo de vaga que tu está pesquisando e tu vai ver qual é o espaço que esse valor vai trabalhar. Dentro desse espaço, tu tens ali um grau de confiança que eles colocam. Eu não levo muito aquele grau de confiança como muita certeza, porque o mercado se movimenta muito rápido, ele muda muito rápido. Essa semana mesmo eu tive que pesquisar uma vaga para ter uma ideia de salário para fazer uma oferta para uma pessoa, e eu cheguei à conclusão que ou eu estou desatualizado ou a pessoa está desatualizada. Um dos dois estava fora do negócio. Mas isso acontece porque o Glassdoor não tem essa sensibilidade de saber o quanto o mercado está mudando. Ele depende de pessoas irem lá e colocarem os seus salários. Mas dá para ter uma ideia através dele. Outra opção é ir no LinkedIn, que é o site mais comum para empregos e que, pela minha experiência, é o que dá mais resultado. Testei Glassdoor quando eu estava no Brasil, testei Reed, testei Monster, testei mais alguns de design, nenhum deles me retornou grandes coisas na época. Só o LinkedIn foi o de melhores resultados sempre, assim, disparado. O LinkedIn também, se tu pesquisar a vaga, algumas te mostram o valor. E outra opção é pegar aqueles 30 dias free do LinkedIn e fazer a pesquisa, e aí tu tem uma ideia de valores que as pessoas estão pagando para aquelas vagas. Então, cara, eu tenho certeza que a pessoa vai receber melhor do que ela está recebendo no Brasil se converter. O que, por favor, não faça. É um erro. Não faça isso, é um erro. Não é erro. Mas, assim, os salários não são ruins. Não são ruins mesmo. E o mercado de tecnologia é um dos que paga melhor hoje em dia aqui. Bom, o Brasil paga bem médico, né? O médico ganha 60, 66 mil, 70 mil aqui. Para mercado de tecnologia, 60 mil é um emprego de sênior,
que já seria aí um cara que tem uns bons anos de experiência e já consegue trabalhar com uma coisa estável na minha área de design. Se tu subir um pouquinho mais, se tu transformar, aqui eles têm o permanent, que seria o cara que trabalha como se fosse uma CLT brasileira. É um contrato, pelo nome dele tu vai pensar que é vitalício, mas não é. Tu pode demitir aquela pessoa, mas tu precisa de um processo para demitir aquela pessoa. Leva um tempo para isso acontecer. Então, consequentemente, por causa daquela estabilidade, porque a empresa assume todos os custos de impostos e tudo mais pelo funcionário, tu ganha um pouco menos. Então, esses 60 mil seria como permanent. Tu tem outra opção de ser contractor, que aí tu tem uma empresa e a partir disso tu é responsável pelos teus custos, pelos teus impostos. Pessoal, o contractor é quase MEI no Brasil, tá? É MEI. É isso aí. Mas assim, um pouco pior, porque aqui o imposto pega. E quando tu menos espera, o imposto aparece de novo. E aí tu acha que tu pagou tudo e ele vem de novo. E aqui, pagar imposto, tu paga até pelo ar que tu respira. Mas tu tem de volta também em outras coisas. Né? É verdade. A gente retorna esse imposto com serviços, né? As coisas funcionam na Europa, gente. Essa é a realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Humberto. A questão cultural agora. Qual é a cultura? Tu que trabalhou nos dois países, trabalhou no Brasil e na Europa. Me conta assim, qual é a cultura diferente entre empresas do Brasil e empresas europeias? Em cultura interna com funcionário. É fácil de usar alguns exemplos, assim. Quem vem da parte de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, isso no Brasil já está muito mais desenvolvido. A gente já ouviu falar de muitas coisas no Brasil, de como as empresas funcionam, que são muito mais similares com o que as empresas aqui trabalham hoje em dia. Então não é nem um pouco estranho chegar aqui e saber o método de funcionamento interno de uma empresa de, sei lá, 60%, 70% dessa empresa. O que vai mudar é muito questão de cargos, responsabilidades e jeito de trabalhar. A expectativa aqui é que tu faça o teu, muito bem feito, e que fique limitado dentro do teu. O que no Brasil já é bem diferente. No Brasil, tu bate o escanteio e tem que cabecear. Tu tem que fazer tudo sozinho, praticamente, na grande maioria das empresas. Não tem tanto uma limitação de cargos e competências. Aqui a coisa já é bem mais estruturada, assim, é muito mais definida até onde o teu cargo vai. E aí, voltando naquele assunto da questão de pessoal de TI ter essa vantagem. Onde é que eu vejo essa vantagem? O mercado de tecnologia ele evoluiu tanto e ele é tão globalizado que para nós o jeito de trabalhar, métodos ágeis, Kanban, Scrum, todas essas coisas mais técnicas de como trabalhar, essas coisas já existiam no Brasil, já eram muito mais naturais para quem quem trabalha em tecnologia no Brasil chegar aqui. Mas, por exemplo, eu tomei vários sustos aqui, vários sustos. Quando eu cheguei aqui, eu achava que o Project Manager era o cara que escrevia as histórias que eu tinha que criar design depois. E não, e aí aqui tinha um cargo chamado o Business Analyst, que hoje em dia já tem no Brasil. E o Business Analyst é o meu melhor amigo, é o cara mais legal da face da terra, porque ele faz, assim, 100% do meu trabalho ficar mais fácil quando eu tenho um. Alguns Product Managers vão fazer alguma coisa a mais, alguns vão fazer algumas coisas a menos, alguns Business Analysts vão fazer alguma coisa a mais, outros vão fazer algumas coisas a menos. Mas, em geral, elas são muito parecidas, os cargos e funcionalidades desses cargos. E eu acho que isso aí facilita muito para quem chega aqui de TI. Não é o mesmo choque de realidade que tu teria se tu vem trabalhar em qualquer outro tipo de empresa. Porque aí, bom, eu posso falar do exemplo do inglês, eu posso falar também um pouco sobre o exemplo do americano, porque eu trabalhei um tempo numa empresa americana. O inglês, ele te delimita muito naquele espaço, ele quer que tu te esforce muito, é muito cansativo o teu horário de trabalho. Mas deu o horário de trabalho, deu a sexta-feira, é hora do pano. Acabou. Não tem mais ligação com o trabalho. E eu não tive... para não dizer que eu não tive, a minha primeira experiência, a gente teve alguns dias de horas extras para um determinado projeto. E só. Nunca mais isso aconteceu. Não existe aquela cobrança. É um querer que o funcionário tenha uma melhor qualidade de vida também. É um cuidado muito maior com a pessoa do que a gente tinha em relação ao que eu tinha no Brasil. É bem diferente. Mas assim, para quem vem de TI,
eu acho que o choque não vai ser tão grande, porque a TI ela é muito mais parecida hoje em dia. A única coisa que eu diria assim para ter em mente é que o mercado é muito mais volátil. E quando eu digo muito mais volátil o produto que tu trabalha não vai ser estável para o resto da vida. Tu mudar a direção daquele produto é a coisa mais natural hoje. E entender isso é uma coisa tem que ser natural para quem trabalha nessa área. Que para nós é meio difícil de entender. No Brasil tu tem aquela visão, tu tem que trabalhar 300 anos naquela empresa e ter o teu sucesso junto com aquela empresa. Cara, aqui tu muda de emprego que nem macaco. Tu fica pulando o tempo inteiro de galho em galho. Não tem conversa. Tu pode simplesmente ficar numa empresa como um cargo de permanente, com esse perm que eu tinha falado. Tu pode passar anos naquela empresa, mas eu aposto contigo que aquela empresa vai mudar tanto que vai chegar alguns momentos que tu vai ver que, não, peraí, que empresa é essa que eu trabalho? Parece uma outra. Vai mudar as pessoas, vai mudar o tipo de coisa que a tua empresa faz. O mercado muda muito. Então não adianta se apegar com aquele jeito brasileiro de tipo, eu vou trabalhar numa empresa só e acabou. É verdade. Eu vou falar uma coisa aqui agora, eu queria que tu desse a tua opinião. A questão do currículo, quando o cara tem no Brasil, o cara se forma, faz cursos, se certifica, né? Como busca certificação na área no Brasil, e aí chega na Europa. Vale mais a pena o meu currículo gordo, de 3 páginas, de tudo que eu sei fazer, umas mais e outras menos, ou chegar na Europa com um currículo com um skill, que é uma habilidade que tu domina, é melhor? Qual dos dois cenários? Cara, assim, alguns processos de contratação que eu já participei, e sendo estupidamente sincero, primeiro, currículo com mais de uma página eu já nem leio. o cara já perdeu a chance dele ali, tá? Então, assim, se existe uma dica de quem agora tá do outro lado na questão contratando gente mais do que procurando no mercado, diminui o teu currículo. Foca no que tu sabe. Apresenta o que tu sabe. E assim, o currículo é, hoje em dia, a parte menos importante do processo. Menos importante. O currículo é o que talvez te abra a porta para a entrevista. Bom, abriu a porta para a entrevista, é ali que a coisa começa. Não te preocupa em encher o teu currículo com técnicas, com capacidades, com experiências, com cursos, com certificados, porque isso pode passar até uma imagem de que tu acha que tu sabe mais, que tu quer aparecer com aquilo. Foca em mostrar que aquilo que tu sabe muito bem e que tu tem experiência naquilo. Apresenta a tua experiência. Mostra com resultados. Tem empresas que pedem teste de habilidade, né? Também, mas eu acho que até, por exemplo, essa que eu estou atualmente, a gente não pede teste nenhum. Nas anteriores que eu passei, 2 pediam um teste. Mas até o teste é falho. Eu conheço histórias de pessoas que entraram com testes que foram feitos por outras pessoas. Aqui, em empresas daqui. O cara passou com um currículo falso, que ele simplesmente pegou coisas de outras pessoas e juntou num dos processos seletivos considerados os mais difíceis aqui. E ele entrou, passou 1 ano e meio dentro da empresa até que essa história veio à tona e ele foi cortado. Mas o ponto que eu queria falar é assim, principalmente, o mais importante é tu mostrar o quanto tu impacta a vida daquela empresa. Se existe uma dica que eu possa dar mesmo, assim, cara, mostra o que tu transformou a tua empresa. Mostra qual foi o efeito que tu teve para aquela empresa. Não adianta nada para mim tu me dizer hoje, eu tenho conhecimento de A, B e C. Tu precisa me mostrar onde tu aplicou e o que isso gerou. Posso te dar um exemplo. Pega a British Gas, onde eu trabalhei. Quando eu fui para a última entrevista, seria um processo de mostrar aquilo que seria tão chato, porque era seguro residencial. Era para vender seguro residencial. Mas como é que eu poderia ter transformado aquela história numa coisa um pouquinho menos chata, para ser bem sincero, chato a dar com pau aquilo ali. Foi apresentar resultados. Bom, para a British Gas foi a primeira venture deles, a mais bem sucedida da história da British Gas. O menor produto, eles criaram um novo produto e que performou, teve uma performance tão boa em menos de 1 ano,
a gente bateu absolutamente todas as metas em 3 meses do que eram esperados para 1 ano. Em 6 meses, a gente bateu a meta de 3 anos. E teve uma evolução do produto inicial, do que a gente lançou, para 6 meses depois, a performance do produto aumentou em mais de 10%. Tu apresentar esse tipo de dados é muito melhor que tu mostrar qualquer coisa que tu fez dentro desse processo. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, não, peraí, como que tu conseguiu fazer esses 10% a mais? Aí tu vai lá e tu mostra. Bom, eu fiz isso, mudei isso, troquei isso, testamos isso. Não me apeguei a isso que eu tinha criado, mudei completamente, fiz uma coisa completamente nova. Então, cara, a grande dica é não se apegue ao que está no teu currículo. Não te apegue àquilo ali. Te apegue em mostrar o que tu fez, o que tu alcançou e como tu fez ele ficar melhor. Que legal. O como tu fez ficar melhor é a melhor coisa que tu pode mostrar. Porque aí mostra que tu não tem apego àquela tua ideia inicial. Que tu viu que aquilo ali ainda não era perfeito e que tu continuava iterando, que tu continuava fazendo versões dele e que essas versões deles foram testadas, às vezes vão dar com água nos burros, não vai acontecer nada e às vezes vão apresentar resultados bons. E inclusive mostrar que, bom, testei isso e deu errado, é uma das melhores coisas que tem, porque a pessoa do outro lado vai ver, não, peraí, ele não assume que a ideia dele é a melhor do mundo. Então, cara, não se apegue a currículo, né? Muito obrigado, Humberto, pela participação. Cara, eu acho que a gente já deu um cenário bem abrangente aí para quem está querendo trabalhar na Europa e também, mais especificamente, para quem está lidando com TI no Brasil e saber essas curiosidades sobre a Europa aí, né? Já para instigar a galera aí para, depois que acabar o Covid-19, né? Depois de chegar a vacina, todo mundo estiver bem, né? Aí sim tentar uma vida melhor, que é sempre o que o brasileiro quer, né? Tentar uma vida mercado melhor. Mercado tem. A gente sabe que o mercado mudou. Tá um pouco pior, mas ainda não tá tão mal assim para TI. Acho que vale tentar, mas tem em mente esses detalhes assim de não vai ser fácil. Nunca foi fácil, nem vai ser fácil. Mesmo que o mercado volte a toda, não vai ser fácil. E eu quero dar mais uma dica. Você que tem acima de 40 anos, você que está com 50 anos, diz assim, cara, mas vou tentar alguma coisa nessa idade? Tenta porque a Europa está aberta sem discriminação para a idade, né? O que tu acha disso? Exatamente isso. Não, é exatamente isso. Isso não faz nenhuma diferença, cara. E até é engraçado que a gente passa por mais novo para eles aqui. Pelo menos eu, que agora completo os meus 40 muito em breve, é engraçado ver que eles não acreditam que eu cheguei aqui tão tarde. Né? Para eles, não vou querer fazer propaganda minha, mas teve gente dizendo que eu tinha 28 essa semana. Olha aí. Aí feliz, né? Olha só. É que a Europa rejuvenesce, né? Não, é a água. É a água. Muito obrigado para você que assistiu. Sexta-feira que vem tem mais um Papo Pop. Até lá, grande abraço, tchau, tchau.